Olá, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, fazendo aqui o nosso podcast, quase que diário, né? Nem sempre dá pra fazer diário devido às várias tarefas do dia, mas a gente tá sempre disponível aqui para falar. E hoje, no nosso podcast, a gente vai falar um pouco sobre essa condição, essa permissão de assumir, né, uma busca por um aprendizado que me diz como lidar com as minhas emoções. Então, o primeiro passo, né, é a parte mais difícil, na verdade, é a gente admitir que a gente tem um problema, que a gente tem algo para resolver. E aí, eu falo isso por experiência própria. Eu levei muito tempo, né? Como é de comum, como é de praxe, os homens terem mais distanciamento emocional, muito maior que as mulheres, é normal que o homem demore muito mais para buscar uma ajuda. A mulher é mais rápido, né? A mulher identifica o problema, ela sabe que tem algo que está incomodando e que ela não consegue resolver sozinha, e aí ela procura essa ajuda, uma ajuda terapêutica, uma ajuda com psicólogo, né? Vários tipos de ajudas hoje em dia, e, e ela acaba entrando dentro desse processo emocional, de processar emocionalmente as suas dificuldades, os seus traumas, né? E o homem não. O homem demora muito mais, né? Principalmente quando se trata de emoções, né? Há muito preconceito, né? O homem tem muita questão de achar que tem pensamentos, né, distorcidos. Vamos supor, se eu sentir saudade, eu tenho dificuldade de dizer para alguém, porque eu acho que se eu disser que eu sinto saudade, por exemplo, para um homem, para um amigo meu, eu acho que eu tô ficando gay, né? Há um pré-julgamento. E, e nada a ver, né? Claro, isso é um pensamento totalmente errôneo, não faz sentido algum ter esse tipo de conduta. Porém, existe, né? Porém, existe e todas as pessoas que eu conheço, no caso, homens, né, têm essa dificuldade. Meus amigos não conseguem expressar saudade usando a palavra saudade. Eles sempre usam termos mais agressivos, né? Eles xingam, falam assim: pô, você morreu, né? Achei que você tinha morrido, não apareceu mais. Essa é a forma que os homens têm de expressar a saudade, né? O que é um contato, na verdade, é falta de contato interno, né? Então a expressão acaba sendo desse jeito. E muitas vezes a mulher ela não entende, né? Por que o homem trata assim, né? Acha que é grosseiro, acha que, vamos dizer assim, que o homem é ignorante e tudo mais. Não que não seja, né? Mas não tô falando de ignorante como um adjetivo, mas uma ignorância como uma propriedade da mente, porque falta mesmo conhecimento, né? Falta muita coisa. E não admitir que falta é o que distancia ainda mais, né, de conhecer a si mesmo, de você poder entrar em contato, né? E no meu caso, até o que me levou, né, a buscar essa ajuda depois, claramente, de um bom tempo, foi por não aguentar mais viver as mesmas coisas, os mesmos padrões, né? Passar pelas mesmas situações e não entender por que eu vivia aquilo repetidamente. Então isso me levou a fazer um movimento, né? E esse movimento foi justamente entrar em contato, né? Com terapeutas, com psicólogos, né? Pessoas que pudessem me ajudar. E admitir, né, foi a parte mais difícil. Admitir um problema, admitir que você precisa, na verdade, é uma barreira, né? Uma barreira enorme. E isso até para as mulheres também é difícil, né? Não é uma coisa fácil, né? E só que depois que você admite essa barreira, que essa barreira existe, né? Você precisa agora dar um outro passo, que é
adquirir uma força interior para romper essa barreira. É preciso de uma força, sabe? Não dá para fazer isso de qualquer jeito, apenas tomando uma decisão. Não dá para fazer isso pensando que é tudo muito simples, né? Que as pessoas vão resolver seu problema assim, em questões de minutos, que você vai sentar na frente de um psicólogo e ele vai dizer o caminho das pedras. Isso não acontece. Na verdade, isso é apenas uma fantasia. Então a gente não encara um processamento, um processo, um caminho de autoconhecimento com essa mentalidade de que tudo é fácil, de que tudo resolve em questão de tempo, de pouco tempo, né? E a gente precisa perder essa fantasia. A gente precisa ser real, né? Eu levei uma quantidade de tempo para fazer o meu trabalho, fazer meu processo, né? Lá atrás. E quando eu comecei, eu continuei estudando porque ali eu me identifiquei, né? Eu achei o meu assunto. Eu sempre gostei de estudar a mente e estudar neurociência, neuropsicologia, né? Tudo isso me fez buscar um caminho, né? E depois encontrei um caminho sobre espiritualidade e tudo mais que me levou a um aprofundamento e cada vez mais mergulhar nesse assunto. Mas isso é uma coisa, e né, eu estou contando um pouco da minha história e normalmente esses são caminhos específicos, né? Algumas pessoas seguem, outras não. Mas voltando ao caminho, você não precisa seguir, né, um processo desse com essa profundidade, né? Você pode fazer o seu trabalho para resolver, para você viver bem, para você viver em harmonia, para você ter um equilíbrio, né? Não que a gente vai ter equilíbrio, total equilíbrio, né? Uma mente equânime 100% do nosso tempo, não. Isso também é fantasia. Então, sendo sincero, a gente vai aprender a lidar melhor com a vida, né? A gente aprende a lidar com as situações, a gente aprende a caminhar com as nossas próprias pernas, né? Sem ficar numa dependência, sem ter medo. Eu acho que o principal fator de quando você assume a responsabilidade, né, de evoluir, né, de ter esse autoconhecimento sobre você, sobre as suas emoções, é justamente o passo que você pode dar sozinho, né, sem ter que se preocupar em se entregar numa relação, por exemplo. Né? Muitas pessoas, quando se separam, principalmente, ficam todas fechadas, né? E esses dias mesmo alguém me falou, Ed, não se apaixone, não faça isso porque é cilada. E ainda mandou é cilada Bino, né? Porque a pessoa tem medo, né? Criou um trauma. E aí a pessoa cria essa barreira e não consegue mais ver, né? Como posso dizer? Só um minuto, deixa eu cruzar a avenida aqui. A pessoa, pronto. A pessoa não consegue mais ver a oportunidade de se relacionar. Ela não consegue ver mais a possibilidade de se entregar dentro de uma relação, porque aquilo dói, aquilo machuca, porque quando ela pensa em se apaixonar, a dor da paixão está conectada ao relacionamento anterior, né, no qual ela tomou decisões que machucou ela, sem ela saber, né, devido à propriedade da mente chamada ignorância, né? Lembre-se, ignorância não é um adjetivo aqui, é simplesmente uma propriedade da mente, é um assunto propriamente dito. Tendo dito tudo isso, a gente entende, né, que a pessoa tem esse lado, que tenha passado por dificuldades. É normal, todo mundo passa, né? Mas sem essa permissão de entrar num contato interno, de fazer um trabalho emocional, de entrar em contato com pessoas que possam ajudar, né? Se relacionar de novo vai ser difícil. Na verdade, se relacionar com pessoas, independente se é relacionamento afetivo ou não, vai ser difícil, porque você não consegue confiar mais, né? Você não consegue entender que a outra pessoa tem as suas... Tem, não. Ela é dona da sua própria liberdade, ela faz escolhas, né? E elas também têm medo.
elas também têm traumas, não é só você, né? Todo mundo tem um pouco. Outros muitos traumas, outros um pouco menos, mais tranquilo. Mas todos nós temos. E isso a gente vai lidar pro resto das nossas vidas. Ah, mas assim, então não vou fazer nenhum trabalho, já que as coisas não vão resolver. Se você não trabalhar assim mesmo, as coisas vão acumular. E quando chegar, né, nos seus 50, 60 anos, isso vai pesar demais. Mas aí a sua mente já vai estar truncada. Você já não vai mais ter forças para sair de fato de uma situação dessas, por exemplo, né? E aí vem uma coisa muito difícil, que quando você não resolve essas coisas no tempo exato, no tempo que você está vivendo, no tempo que você tem energia e força para lidar com situações, você tem pessoas ao seu redor que podem te ajudar, e você ignora tudo isso e vai continuar vivendo e acumulando tudo isso, vem uma coisa chamada que é: a vida vai te apresentar. A vida vai levar você ao caminho de resolver. E quando a vida faz isso, desculpe dizer, mas não é fácil, sabe? Bate na madeira 3 vezes, porque se a vida tiver que apresentar a você situações para você resolver, ela não é fácil. É sempre numa situação difícil. Não é sempre numa situação onde você está encurralada, né? A vida te encurrala no beco. E aí você fala, ou você resolve agora ou você resolve agora, sabe? E isso eu não desejo pra ninguém, sabe? Então, esse é o momento. Esse é o momento de fazer tudo acontecer. A internet está trazendo muitas possibilidades, coisas que antes eram isoladas em pequenos lugares do mundo, escondidos no meio de matos, florestas, né? Ashrams da Índia, conhecimentos guardados, trancados a 7 chaves, que só eram transmitidos de pais para filhos. Na Índia, por exemplo, no meu caso que estudo, faz parte da tradição védica. Então lá esse conhecimento era transmitido assim, pais para filhos, muito isolados. Se você não nascesse lá, acabou, né? Se você tivesse o azar, vamos dizer assim, né, o azar entre aspas, se eu não tivesse tido a sorte de nascer numa família cujo meu pai fosse o que eles chamam de Brahmani, né, que é uma pessoa que estuda os Vedas. Se eu não tivesse ter um pai, né, que pudesse me ensinar, eu não ia ter tanta chance assim, a não ser que eu procurasse, né, me isolar dentro de um ashram e estudar também. Claro que existe, né, essas possibilidades também. No começo era pai para filho, depois foram ampliando para lugares específicos, depois foram ampliando um pouco mais. E hoje a gente está pela internet, né, abrangendo muito mais e disponibilizando muito mais o conhecimento para muito mais pessoas. E tendo falado, né, tendo dito tudo isso, queria dizer, para finalizar, que o caminho, ele é sim difícil, né? Ele é praticamente o que a gente chama de ralar na ostra, né? Então você precisa ralar na ostra para poder crescer, né? Ah, mas você foi tranquilo, né? Porque você já tinha... Não. Ralei na ostra e, ó, meu, vou te dizer, continuo ralando na ostra até hoje, sabe? Até nesse exato momento. Não tem essa coisa de acabou, entende? E é isso. Então a gente volta depois no nosso podcast quase que diário. Harion.